Faça a melhor jogada da sua vida. Corte 214 contos no IRS e habilite-se a um BMW Z3. Boa noite. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras detectou 40 trabalhadores ilegais nas obras da Aldeia da Luz, uma obra da responsabilidade da empresa do Alqueva. Na mesma visita ao estaleiro, a Inspeção do Trabalho detectou 77 trabalhadores clandestinos. Neste autocarro está o resultado de uma operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nas obras de construção da nova Aldeia da Luz. Tratam-se de 40 trabalhadores da construção civil. Uns são ucranianos, outros guineenses, brasileiros ou angolanos. Todos estão ilegais em Portugal. Para fazer revestimento, ver quem tem documentos, quem não tem, calhou eles não terem, o outro ter caducado. Tem essa situação. Vocês estão cá há muito tempo? Como eu estou há 23 anos. E os seus companheiros estão Os cá há muito companheiros, tempo? há um que tem 9 anos, outro tem 1 ano, outro tem 3 meses. E como é que entraram em Portugal? Com visto. Tiveram visto e vieram para... Pronto, com tipo passeio, pronto, vão à vida deles depois para ir para a terra. Também não vamos ficar tudo parado durante o tempo à espera que vai fazer assim um bocado de trabalho para ir embora. E como é que foram contratados para vir trabalhar ali para a Aldeia de Luz? Pelo conhecimento, um amigo traz outro, outro traz outro. E pronto, nunca explicar a situação dessa, depois vem, acontece isso. E com este grupo que aqui está eram todos aqueles que estavam ilegais? Sim, senhor. De parceria com o CEF, atuou também na obra a Inspeção de Trabalho. Resultado, 77 pessoas estavam a trabalhar nas obras da Aldeia da Luz clandestinamente. Nós definimos como situação de clandestinidade a pessoa que não está declarada à Administração de Trabalho, quer à Administração de Trabalho, quer em termos de segurança social também. Por conseguinte, são pessoas que escapam, não estão declaradas a qualquer órgão da administração. Por conseguinte, são pessoas que estão completamente à margem, quer em termos de segurança, quer em termos de regalias, quer em termos de controle de qualquer órgão da administração. Nitidamente trabalho clandestino. Tudo nos indicia que há pessoas de nacionalidade estrangeira que estão a trabalhar aqui já há bastante tempo, talvez situações de perto de 2 meses, que estarão, segundo os primeiros dados, sem receber e que seguramente estarão numa situação que se poderá dizer extremamente difícil, aliás, inclusive em termos de subsistência, como é óbvio. Neste momento há dados ou não que possam falar da existência de uma rede de trabalho clandestino aqui? Não temos neste momento ainda elementos que possamos afirmar nesse sentido. Mas tudo aponta para isso? Tudo aponta no sentido da existência de trabalho clandestino. Dizermos daí até que existem redes organizadas, não temos elementos com que possamos afirmar. Agora, que há nitidamente trabalho clandestino, isso há. Em comunicado, a empresa de Alqueva, promotora da obra, mostra-se indignada com os casos detectados pelo CEF e pelo IDICT e irá exigir um reforço da fiscalização na obra. Os touros de morte voltaram esta tarde ao Parlamento, um debate morno, com argumentos, aliás, já repetidos pelos partidos nos últimos meses. A única grande novidade é que a situação de Barrancos deverá ficar agora resolvida de vez. As leis são feitas para servir as pessoas, e bem, só que pelos vistos neste caso não serviu, ou melhor, serviu para não ser cumprida, ou melhor ainda, serviu mal. E quando uma lei não é cumprida ano após ano e toda a gente o sabe, o melhor é de facto mudá-la. Não embarcamos nestes facilitismos de criar estas situações de impunidade e quem sabe se com estes projetos não se quer tirar as responsabilidades que não hoje nos tribunais para o Sr. Ministro Jorge Coelho e para o Sr. Ministro Armando Vara. Quem sabe se não temos aqui uma amnistia camuflada ou abrigo destas determinadas iniciativas legislativas que têm fins laterais que não são aqui assumidos, mas que nós temos de denunciar. E quando o PSD era governo, permitiu a realização de touradas com sorte de varas no campo pequeno, que era proibido pela legislação portuguesa. Srs. Deputados, tenham coerência, Srs. Deputados, tenham coerência. Há aqui um problema localizado, que todos reconhecemos, dependente de uma tradição cultural que nós temos que resolver. Depois da vossa posição no orçamento retificativo,
é cada vez mais compreensível que seja a Vossa Excelência e não o Partido Socialista a defender o Ministro Jorge Coelho. Na Assembleia da República assistiu-se assim a um debate sem novidades. Agora só falta mesmo a votação. Pergunto-te por isso, Anabela Neves, boa noite. Em tua opinião, em que sentido é que irá esta votação final? Bom, esta votação, em princípio, poderia ter sido hoje, acabou por não ser. Está marcada para quarta-feira, último dia de plenário antes das férias do Natal, e já se sabe que há uma coisa que mudou aqui, que é previsível que pelo menos 2 dos 4 projetos que estavam aqui em discussão hoje, 2 deles, do PS e do PCP, passem, porque houve várias coisas que mudaram, principalmente lá fora. O Governo percebeu que talvez depois de 2 anos consecutivos de manifestações em Barrancos, que talvez fosse bom que se resolvesse o problema e, portanto, essa posição do Governo manifestada exteriormente à Assembleia da República colheu os seus frutos aqui. E por isso António Saleiro, o deputado do PS que tem batalhado por isto, e o próprio Partido Comunista viram hoje alargado, digamos, o consenso. No Partido Socialista esse consenso vai até à liberdade de voto, o que significa que pelo menos, talvez, cerca de 2/3 dos deputados da bancada vão votar a favor do projeto de Saleiro e do próprio PCP, e também há liberdade de voto num dos 2 maiores partidos, que é o PSD. Curiosamente o PSD está contra, mas também percebeu talvez que isto era uma matéria pouco cómoda para o partido e, portanto, decidiu abrir e também tem liberdade de voto, o que significa que talvez uma vintena de deputados do PSD votem em favor destes 2 projetos. Juntando os votos do PCP, evidentemente, juntando os votos do próprio Bloco de Esquerda, que também tem um projeto que também abre um regime de exceção durante 5 anos para os touros de morte em Barrancos, juntando tudo isto, juntando o PP, que também tem um projeto, é provável, é muito provável que na próxima semana os 2 projetos que eu já mencionei, PCP e PS, passem. Quanto aos outros 2 em cima da mesa, será mais complicado. O PP quer não um regime de exceção, como no caso do Partido Comunista e do Partido Socialista, mas sim que a situação seja resolvida em termos da lei geral, ou seja, abre a possibilidade de haver touros de morte desde que os municípios localmente o decidam. De qualquer modo, esse projeto do PCP não é bem visto na bancada do PS e, portanto, é previsível que tenha os votos contra da maioria dos deputados do PS. Anabela, deixa-me perguntar-te o seguinte. Na legislatura anterior, sempre que se discutia Barrancos no Parlamento, havia, digamos assim, passa a expressão, uma certa tourada no exterior do Parlamento com os defensores e aqueles que são contra os touros de morte. Desta vez, nada disso se verificou. Não, foi extremamente pacato este debate. Havia algumas pessoas nas bancadas, algumas delas até de Barrancos, que estiveram cá hoje numa reunião com a Comissão de Agricultura e, portanto, foi de facto extremamente sereno o debate. Não sei o que é que acontecerá em relação à votação de quarta-feira, porque era previsível que não houvesse votação hoje e, portanto, talvez isso tenha demovido os apoiantes e os defensores dos direitos dos animais. De qualquer modo, só uma nota final, Rodrigo, é que talvez isto não acabe aqui, porque há um grupo de deputados dentro do PS que há pouco me dizia que talvez requeira a inconstitucionalidade dos 2 diplomas, no caso deles passarem isto, porque eles abrem o tal regime de exceção e isso viola a Constituição, na opinião deles. Portanto, vamos ver o que é que acontece. De qualquer modo, eu falei com Francisco Assis, o líder da bancada, que me disse logo que vai tentar convencer esses deputados que não é uma atitude muito oportuna. Eu penso que, eventualmente, a coisa ficará por aqui. De qualquer modo, quarta-feira vamos, de facto, ter aqui, de certeza, um regime de exceção para Barrancos. Vamos ver então o que se passa. Anabela Neves, boa noite e obrigado. Os touros de Barrancos de novo no Parlamento, desta vez de forma mais pacífica, sobretudo no exterior da Assembleia da República. Está em causa um regime de exceção que deverá ser o diploma aprovado no Parlamento, mas de facto só mesmo na quarta-feira da próxima semana se poderá saber. O Estado português conseguiu uma vitória no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem num processo onde se criticava a lentidão da justiça portuguesa. Trata-se do caso de Tomé Mota, que se queixou por só ter sido condenado mais de 10 anos depois de ter cometido o crime. Mas por causa de uma questão processual, os juízes de Estrasburgo decidiram arquivar liminarmente a reclamação. Este antigo maquinista da CP está preso há 8 anos, mas ainda no mês passado teve de voltar a tribunal por causa de mais um processo. Teve quase tantos como os cheques roubados que passou. Ao todo foram 15 mil contos de burlas que acabaram por ser julgadas a conta-gotas. Ao longo destes 8 anos e 2 meses eu nunca me calei, sempre escrevi, sempre lutei através dos meios que me eram facultados.
sempre lutei. Então escrevi à Comissão Europeia dos Direitos do Homem, mandaram-me para cá o regulamento, não é? E então vi que o Ministério Público estava a violar o artigo 6º da Convenção, de qual Portugal é a signatária, não é? O tal artigo 6º diz que a justiça tem de ser rápida, mas os juízes não chegaram sequer a avaliar o caso. Tropeçaram numa questão processual. Antes da queixa ao Tribunal Europeu, Tomé Mota devia ter pedido cá mais rapidez no processo, através do chamado incidente de aceleração processual. O Estado português irá defender perante o Tribunal de que esse meio, o incidente de aceleração processual, estando em causa uma queixa sobre este tipo de violação, é ou deve ser um meio interno a esgotar previamente. E que não terá sido esgotado neste caso? Neste caso não foi esgotado. E logo a queixa não deverá ser apreciada? Logo a queixa deverá eventualmente ser considerada inadmissível. Foi esta a tese que venceu em Estrasburgo, mas não convenceu. O advogado de defesa diz que o incidente de aceleração processual não passa de um estratagema inventado para dificultar queixas a nível internacional. O Tribunal Europeu enfiou o barrete e eu tenho muita pena que isso aconteça. Noutros tribunais internacionais, tem-se assistido a um desmistificar dos artifícios dos legisladores nacionais. Neste não foi isso que nós vimos e eu tenho pena. Entretanto, as peregrinações de Tomé Mota pelos